O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e, ao mesmo tempo, nesse mês de agosto, celebramos o mês vocacional na Igreja do Brasil e nesta segunda semana do mês de agosto celebramos a vocação matrimonial, celebramos as famílias. Queremos pedir a Deus que aqueles que se preparam para o matrimônio possam, então, com a graça de Deus, viver um caminho de santificação e aquelas famílias já constituídas possam também, com a ajuda e graça de Deus, seguir a sua missão. E no Evangelho de hoje, nós continuamos a ouvir o capítulo 6 do Evangelho de São João. Já há 2 semanas estamos refletindo sobre esse Evangelho. Nosso Senhor, no início do capítulo, faz aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, depois continua e começa o seu discurso do pão da vida. E no Evangelho de hoje, Jesus se expressa claramente. Ele diz para cada um de nós: eis aqui o pão que desce do céu. Jesus falava antes que ele era o pão da vida, ou seja, aquele que dá sentido à nossa existência, ou seja, a sua palavra nos alimenta. Agora, de forma mais clara, ele nos diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Ou seja, quem comer dele mesmo viverá eternamente. Ele continua a dizer claramente: e o pão que eu darei é a minha carne. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Jesus deixa muito claro o que será a Santíssima Eucaristia. Por isso, quando nós lemos
o Evangelho de São João, no capítulo 6, não há nenhuma outra forma de interpretação a não ser a Santíssima Eucaristia, que nosso Senhor quis permanecer conosco através da história. Na primeira leitura, tirada do livro dos Reis, nós vimos a figura do profeta Elias. O profeta Elias, que estava fugindo de uma perseguição, e ele ia a caminho para chegar ao Monte Horebe. Um caminho longo, penoso, cansativo. Em um determinado momento dessa caminhada, ele triste, ao mesmo tempo desanimado, ele se coloca debaixo de um junípero, de uma árvore, e pede a Deus a morte. Seja como se ele desistisse totalmente da sua missão. Então Deus envia um anjo e envia para ele pão e água. Acorda ele, diz Elias, acorda, come o pão, bebe e continua a caminhar. Ele comeu, bebeu, dormiu novamente. O anjo novamente apareceu, deu a ele comida e bebida, e ele então continuou a sua caminhada com a força do pão que ele recebe de Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma prefiguração daquilo que o Senhor Jesus nos daria. Se Deus providencia para Elias o pão para que ele pudesse caminhar, ou seja, o pão material, Jesus providencia para nós ele mesmo, o alimento espiritual. Veja, Elias estava caminhando para o Horebe, o Monte Horebe. Nós estamos caminhando para um outro monte. Esse monte é o céu. Esse monte é a eternidade. E é a Eucaristia como alimento espiritual que nos dá força para que possamos chegar até lá. Por isso, meus irmãos, ao ouvir o Senhor no Evangelho de hoje, quando ele se expressa claramente que ele é o pão da vida, nós devemos fazer um exame. Veja, será que nós buscamos verdadeiramente o Senhor na Eucaristia e comungamos bem? Comungamos bem? Nós necessitamos da Eucaristia para que de fato tenhamos força espiritual. Quando nós recebemos o Santo Batismo, nós recebemos em nós uma vida sobrenatural, uma vida que não é nossa, que é o próprio Deus quem nos dá. Essa vida sobrenatural que nos faz amigos de Deus, essa vida sobrenatural que nos faz justificados em Deus. Quando nós nascemos dos nossos pais, eles nos dão a vida biológica. E quando somos batizados, Deus nos dá uma outra vida, a vida sobrenatural. Por isso, Jesus nos diz no Santo Evangelho: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais que comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que quem comunga, quem recebe a Eucaristia não vai morrer? Ou seja, não vai haver a morte corporal? Não. Jesus está nos dizendo que aquele que come do seu pão não terá a morte da vida sobrenatural que recebemos do batismo.
Ou seja, essa vida sobrenatural será sustentada por este alimento que é o próprio Jesus, a Eucaristia, que é o próprio Senhor. Quando nós cometemos um pecado grave, um pecado mortal, nós perdemos essa vida sobrenatural. Expulsamos Deus de nós e por isso necessitamos do sacramento da confissão para restituir essa vida que foi perdida. E por isso nós aprendemos na catequese que há sacramentos de vivos e sacramentos de mortos. Aqui não significa morte corporal, morte material, mas essa morte da vida sobrenatural em nós. Ou seja, para que haja vida sobrenatural, eu necessito do batismo, sacramento dos mortos. Ou seja, o sacramento que dá a vida a mim. Quando eu caio em pecado mortal, na desgraça do pecado mortal, o sacramento da confissão restitui essa vida sobrenatural que eu havia perdido com o pecado mortal. Sacramento dos mortos, o sacramento da confissão. Ao mesmo tempo, o sacramento da unção dos enfermos restitui também essa vida sobrenatural, porque a unção dos enfermos também perdoa os pecados. Eis aí os 3 sacramentos dos mortos. E quais são os sacramentos dos vivos? Em primeiro lugar, a Santíssima Eucaristia. Só podemos receber a Santíssima Eucaristia se estivermos vivendo a vida da graça. Se em nós estiver essa vida sobrenatural. E por isso recebemos o Senhor na Eucaristia. E o efeito da Eucaristia é fazer com que essa vida sobrenatural cresça mais e mais. Chamamos de graça santificante. Outro sacramento dos vivos é o sacramento da crisma, sacramento da confirmação. Um outro sacramento dos vivos é o sacramento do matrimônio. Só podemos recebê-lo também na graça de Deus, assim como também o sacramento da ordem. Veja, sacramento dos vivos e dos mortos. E nosso Senhor nos diz que quem receber o seu corpo e seu sangue não morrerá. Meus irmãos, assim como nós necessitamos do alimento corporal, para que o nosso corpo não desfaleça, para que não fiquemos doentes, para que não morramos, para que tenhamos força para trabalhar, força para fazer os nossos afazeres, nós necessitamos de Jesus na Eucaristia para que a nossa alma permaneça sempre mais forte. Ou seja, para que a nossa vida sobrenatural seja alimentada com a Santíssima Eucaristia, que não é uma graça de Deus, mas é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Por isso, se queremos combater o pecado na nossa vida, as tentações, é necessário que busquemos o Senhor. É necessário que possamos ir ao encontro do Senhor. Veja, às vezes nós nos acomodamos com pecados veniais. Ou seja, nos acomodamos com aqueles pecados que muitos costumam dizer, os pecados do dia a dia, padre. Mas veja, se nós não combatermos esses pecados, não conseguiremos crescer na vida espiritual. Não conseguiremos nos aproximar mais do Senhor. Se nos deixamos levar pela fofoca, se nos deixamos levar pelas pequenas mentiras, pelas murmurações, pela falta de paciência, é necessário combater todos esses pecados. Assim, nos dizia São Paulo, na segunda leitura,
ele nos alertava: é necessário deixar toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. E ele completa dizendo: sede imitadores de Deus, como filhos que ele ama. Como nós seremos imitadores de Deus? Quando nós comemos um alimento material qualquer, aquele alimento se transforma em nós. Ou seja, o pão que nós comemos de manhã, no café da manhã, o leite, café, ele se transformará em nós. Mas quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, o efeito é contrário. Ao invés de a Eucaristia se transformar em nós, Jesus se transformar em nós, nós vamos nos transformando nele. Ou seja, como imitar a Deus, como imitar o Senhor, recebendo o seu corpo e o seu sangue, para que de fato nos transformemos nele, para que de fato sejamos um com ele. Eis aí, meus irmãos, a grande graça de receber o Senhor. Talvez nós já recebamos a Eucaristia há muitos anos, e talvez não vejamos grandes mudanças em nós, na nossa vida espiritual. Mas a pergunta é: será que comungamos bem? Será que comungamos com fé, com piedade? Nos preparamos bem para receber o Senhor em cada Eucaristia, em cada Santa Missa? O efeito da Eucaristia é fazer com que nós nos transformemos em Cristo. Mas para isso, meus irmãos, é necessário comungar com fé, com piedade, com amor. É necessário, meus irmãos, que nos preparemos bem. É necessário que odiemos a todo e qualquer pecado na nossa vida, para que Deus seja o primeiro, para que Deus esteja junto de nós, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Peçamos hoje na nossa oração, nessa Santa Missa, que nunca nos separemos do Senhor, para que estejamos sempre com Ele. E ao mesmo tempo, peçamos a graça de comungar o Senhor cada vez melhor, para que recebamos os frutos de cada comunhão. E a Virgem Maria, pedimos a sua intercessão, a sua ajuda, porque ela comungou o Senhor pela primeira vez. E ao mesmo tempo, ela permaneceu fiel até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.